Boa noite, pessoal. Como estão? Bem-vindo a mais uma live que nós da Brasil Biome estamos oferecendo. Hoje é uma live que foge um pouquinho em relação ao tema meio ambiente, mas é um assunto que, sem dúvida alguma, super importante, né? Que é o coronavírus. Bem, pessoal, boa noite. A gente vai começar a conversar aqui com a doutora Rafaela. Ela é bióloga e trabalha com biologia celular. Ela tem doutorado em biologia celular. E atualmente ela está em Milão, na Itália, pesquisando. Ela é uma biologista, ela trabalha com o Zika vírus, mas atualmente ela está estudando, né, tendo em vista a importância, né, a necessidade, né, do que o momento se impõe, está trabalhando com o coronavírus. Então eu a convidei para a gente conversar aqui e ter uma informação de alguém que está trabalhando em relação a esse assunto, para nos trazer uma informação que seja uma informação válida. A rede social é um mar de informação. Muita dela é fake news, informações que não tem aquele rigor que a gente tem que filtrar e tal. Tem vários sites na internet que atualizam as informações. Tem um da Universidade Johns Hopkins que eu trago para vocês aqui, atualizado. A última atualização, para vocês terem uma noção, foi de 20 horas e 22 minutos. Provavelmente deve ser o horário da Inglaterra. 716 mil casos no mundo, com mais de 33 mil mortes. Dá uma taxa de 18% de mortalidade. Então é algo que não pode ser desprezado. Aí aqui tem informação por país. Eu posso até, para quem conhece esse site, deixar um comentário: worldometers.info/coronavírus. Tem essas informações que são atualizadas a todo momento. E aqui no Brasil, por exemplo, 4.256 casos e até o momento 136 mortes. Um número relevante. Eu vou agora chamar aqui a Rafaela. Deixa eu usar aqui as técnicas do Instagram. Aqui, ela já solicitou. Claro, Rafaela, sem problema. Maravilha. Rafael, eu tava aqui atualizando aqui uns dados, né? Tem alguns sites na internet que a gente consegue quase que para e passo acompanhar, né, os números, novos casos, mortes e tudo mais. E só para fazer esse preâmbulo, eu te apresentei de uma forma bem simplificada. Eu gostaria que você, já agradecendo, primeiramente agradecer aí. Na Itália deve ser 10, 11 horas da noite agora? 11 horas agora. 11 horas. Então, puxa vida, era a hora de você estar indo dormir e você gentilmente está aqui conversando com a gente. São 18 horas, aqui é o horário do Faustão, né? Então tem muita gente que aquela dica, né? Ao invés do Faustão, vim conversar sobre o coronavírus, claro que é um assunto super importante. Fala um pouquinho da sua formação, Rafaela, para o pessoal te conhecer, o que você está estudando. Eu falei muito brevemente. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu acho que esse assunto é muito importante e eu tô quase que militando aí contra as fake news e tudo que tem acontecido. Então, abrir esse espaço para a gente conversar ajuda muito. Claro. Bem, eu sou bióloga de formação, eu tenho mestrado e doutorado em biologia celular. No meu pós-doutorado, eu entrei em 2017 em um projeto com o Zika vírus, e aí eu comecei a entender melhor o mundo dos vírus, digamos assim. E foi muito perto da pandemia, da epidemia, né, do Zika, então eu entendo como que esse vírus interage com as células dos neurônios, células tronco que vão se tornar neurônios posteriormente. E acabei vindo para a Itália para fazer uma parceria com um laboratório de virologia e um laboratório de neurociência. Isso eu cheguei aqui em junho do ano passado. Tá. E a minha supervisora aqui da Itália, ela é especialista em coronavírus. Então a gente nem sonhava que iria acontecer uma epidemia, né? E agora declarada pandemia do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, o nome do vírus, e Covid-19 é o nome da doença. Então, já para as pessoas irem entendendo o que os textos, né, a imprensa, quando ela está falando sobre o assunto. E aí eu fui convidada para integrar a equipe de pesquisa com o novo coronavírus aqui no grupo de virologia.
Então, desde novembro do ano passado, desde que, na verdade, a gente ficou sabendo do corona mais pela imprensa a partir de dezembro lá na China, né? Mas desde novembro a gente já tinha circulação dele lá, que começa um pouco antes. Então, desde dezembro, nós aqui do grupo, a gente está atento, estudando, discutindo e prestando atenção nos passos dessa pandemia, né? Então, acabou que eu me senti... Agora que tem no Brasil, desde janeiro, acho que eu fiz meu primeiro post sobre corona no meu Instagram, né? No Ciensou, aqui. E então, desde lá, já estou passando algumas informações e agora eu me sinto ainda mais nessa obrigação. Então, obrigado pelo espaço. Falo para todos seguirem, então, o seu perfil, que, claro, é um perfil de qualidade, né? Uma informação de alguém que está estudando o assunto. Né? Então, você está na Itália desde julho do ano passado. Nossa, junho do ano passado. Legal. Pessoal, só para vocês entenderem, a gente preparou aqui algumas questõezinhas, 5 ou 6 questões, que seriam basicamente o que a gente entende como as principais questões que vocês querem saber, mas eu quero que cada um aí, se surgir uma pergunta e tal, escrevam em comentário, que eu vou aqui tentando anotar o que eu não coloquei no programa, né? E a gente vai conversando, tendo esse bate-papo, essa interação. Bem, Rafaela, então, assim, ela surgiu na China, né? Como que surgiu essa doença, né? E quais realmente são os sintomas? Tá. Bem, então, acho que antes da gente começar essa conversa, para a gente falar de todos os assuntos da Covid, é muito bom que a gente tenha claro nas nossas cabeças de que é tudo novo. Então, a ciência ainda está entendendo esse cenário, né? A gente ainda está construindo o que está acontecendo. Então, muitos dados que a gente tem, eles são baseados no que já aconteceu na China, no que vem acontecendo na Itália e agora em outros países da Europa, como Espanha, que não está muito bem, né, também. E Estados Unidos, agora já passou todo mundo, número de casos, e, enfim. Então, assim, é uma pandemia que ela vai acontecendo e a gente vai entendendo, tá? Então, pode ser que tem coisas que a gente conversa aqui hoje que amanhã pode mudar, a ciência interprete de uma outra forma. Mas essa doença, ela surgiu na China. O que acontece é que a China, geralmente, ela é um foco de surgimento de vírus, né? Porque a China, eles têm hábitos culturais de se alimentarem de diferentes animais, né? Selvagens. Então, a gente tem os mercados onde se vendem cobras, morcegos, pequenos roedores, né? Cachorros e tudo mais. É uma cultura deles. Falta comida na China e eles acabam utilizando animais selvagens mesmo. O que acontece, acho que a ecologia entra muito bem nesse ponto, porque quanto mais o homem avança, mais ele entra em contato com a natureza. E mais ele manipula animais selvagens. E animais selvagens, eles são reservatórios de vírus. Os vírus, eles não surgem do nada, né? Não é uma biogênese. Eles existem na natureza. E à medida que a gente vai tendo mais contato, tirando mais desmatando e tudo mais, esses animais acabam vindo cada vez mais para a cidade. E aí a gente acaba tendo maior facilidade de entrar em contato com esses vírus. Então, as mutações nos vírus, elas acontecem a todo momento. Tem vírus que têm taxas de mutações mais altas, como o vírus da gripe. Por isso que todo ano a gente tem gripe, porque ele tem uma taxa de mutação bastante alta. E tem vírus que têm mutações mais baixas. Mas, quando ele muta, eles têm um potencial
para infectar outras espécies. E quando essa mutação favorece isso, ele salta de espécie, que a gente chama. Então, o novo coronavírus, ele saltou de um morcego e agora foi publicado um paper essa semana de que ele foi para o pangolim, acho que fala assim em português, e do pangolim saltou para o humano, tá? Então, ele teve um salto de espécie. Então, a sequência genética dele é muito semelhante à dos morcegos, que são os principais reservatórios da família de vírus dos coronavírus, tá? Então, foi assim que ele surgiu. E aí começou a se transmitir de pessoa para pessoa. Tá. E os sintomas? Sintomas. Bom, vamos lá. A gente tem sintomas comuns e sintomas menos comuns. E agora a gente vem descobrindo um espectro, né? Os sintomas mais comuns são os sintomas brandos, que é febre, tosse e um pouco de dificuldade para respirar, tá? Esses são o que atinge aí 80% das pessoas. Então, elas vão acabar desenvolvendo esse tipo de sintoma. Aí vão ter outros tipos de sintoma. Dores nas costas, dor de garganta, diarreia, porque esse vírus ele atinge tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório, tá? Então, ele tem os receptores, tem bastante no sistema digestório. Então, eles pode ter diarreia, pode ter dor de cabeça, e aí os sintomas mais severos, que são os casos de pneumonia aguda, né? A síndrome respiratória aguda, por isso vem o SARS. E também a pneumonia, que é um pouco menos severa, mas ainda pode ser tratada. Então, esses seriam os principais sintomas. Perda de olfato também? Pois é, saiu essa reportagem, né? Tem muitos médicos que eles estão vendo que as pessoas estão perdendo o olfato e estão classificando isso como um sintoma, tá? Pode acontecer, aqui na Itália tem alguns casos que a gente viu que a pessoa só tinha perda de olfato e paladar. Então, ainda está sob investigação isso de uma maneira mais concreta, porque só existir a correlação na ciência, às vezes não diz nada, né? Nada. Mas, então, quando uma pessoa aparece com esse sintoma, é investigado e é testado para o corona. Então, tem alguns pacientes que estão tendo, sim. Eu acho que teve uma pergunta que eu pus para o final, mas acho que agora que a gente está falando de vírus, de o que é essa doença, os sintomas, eu acho que dá para eu puxar essa pergunta para agora. Em relação aos grupos, deixa eu fechar um pouco, os grupos de risco, né? Porque no início falavam que eram idosos, né? Os mais, digamos, né? 80 anos. Aí a coisa foi descendo. 70 anos é mais quem tem diabetes, quem tem problema pulmonar, quem tem problema cardíaco. E agora a gente está perplexo no sentido de ver, por exemplo, teve alguém na França, um jovem de 16 anos que morreu. Né? E o que é o grupo de risco? Tem grupo de risco? Todo mundo pode pegar, assim, claro, todo mundo pode pegar o coronavírus, óbvio, mas a minha probabilidade de eu ficar muito mal é a mesma que um idoso ou não? Fala um pouquinho para nós em relação a isso. Tá. Bem, a gente sabe que realmente as pessoas idosas elas têm mais risco no caso da Covid-19, tá? A maioria dos casos severos, elas se desenvolvem em pessoas acima de 50 anos, que tenham outras doenças associadas, as principais: diabetes, câncer, doenças autoimunes, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios crônicos. Então, esses realmente são o grupo de risco. Isso porque até tem um estudo de um grupo brasileiro muito legal que foi publicado essa semana. Eles viram por bioinformática que pessoas que têm essas condições que eu disse, diabetes, problemas cardiovasculares e tal, eles expressam mais um receptor que o vírus usa para se ligar, tá? Então, ainda estão construindo essa história. Mas a gente sabe que, por correlação, a maioria dos pacientes em casos severos,
eles tiveram, tem essas doenças associadas. Bem, com relação a outras faixas etárias, não significa que não possa se tornar severo, tá? Isso a gente está falando em estatística. Então, a maioria das pessoas são pessoas com maior idade e que tenham essas doenças que eu falei associadas. Mas isso não nos tira completamente as pessoas dessa faixa de não desenvolver a severidade, né? Ah, porque eu tenho 30 anos, eu tô bem. Não, a gente ainda não sabe, a tua probabilidade é menor do que uma pessoa de 80 anos, mas você pode, tem muita gente aqui internada por semanas que são muito jovens, né? Isso está acontecendo e a taxa de letalidade, ela é menor, mas ela existe. Por exemplo, deixa eu até olhar aqui, bom, até acima de 9 anos, de 10 anos até 19 anos, a taxa aí está em 0,2%. Mas eu acho que isso já está desatualizado ainda sobre os estudos da China ainda que estavam acontecendo, tá? Então, é uma doença que atinge todo mundo, inclusive criança. A maioria das crianças... Até teve uma pergunta da Fernanda, minha prima. Fernanda, um abraço, Fê. Todos vão ser contaminados, porque isso aí já começa aquela coisa, né? Todo mundo vai se contaminar. Assim, quando a gente começa a fazer coisas para evitar isso de acontecer, talvez não é todo mundo que vai ser infectado, mas a gente tem algumas análises de que 80% da população possa ser infectado, né? Algumas simulações. Então, se você considerar que 80% da população pode ser infectada e desses 80% pode desenvolver sintomas brandos, mas 15% os sintomas mais severos e 5% os sintomas críticos, que é isso que vem se mostrando, é uma situação bastante complicada, né? Mas, assim, a chance de que todo mundo tenha contato com esse vírus, ela é maior se o espalhamento não for feito, né? Se não for corrigido. É uma questão que está aqui anotado, a gente vai chegar lá, da questão do isolamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai daqui a pouco voltar, porque acho que vai pegar nesse tipo. Aí tem algumas pessoas falando sobre tipo sanguíneo. Tá. Existe alguma questão? Não, na ciência, eu sei que saiu uma reportagem sobre isso, mas não tem nenhum artigo ainda mostrando isso, que de fato seria muito legal saber, porque para você poder selecionar a equipe que trabalha no hospital, por exemplo. Então, quem vai mais para o front, que a gente chama, se fosse um tipo sanguíneo de risco maior, talvez colocar ele mais para trás, né? Mas ainda não tem nenhum estudo mostrando essa relação. Saiu algumas notícias, mas isso ainda cientificamente não está sendo considerado, não. Tá. Teve uma pergunta que surgiu da Ana, minha irmã. Ana, Nalu, abração. Tá tudo em família. Tem família, tem pessoas aqui da rede, gente botânico, tudo. Tem uma questão importante na China que está acontecendo assim, a pessoa que se contaminou, curou e está apresentando sintomas de novo. E aí? Isso é um problema? O que vocês estão vendo em relação a isso? Tá, então é o seguinte, tem um estudo mostrando isso. Esse estudo ele é bem pequeno, né? Então ele fez com 4, 5 pessoas esse estudo. Ele mostrou que uma pessoa foi tratada e depois que ela se curou, ela teve contato com outras pessoas, aí 5 pessoas e tudo mais. E depois ela acabou ficando doente de novo e voltou para o hospital. Eu até ajudei um repórter a entender esse estudo. Naquela época, eu já vou complementar, mas naquela época não tinha esse segundo estudo que eu vou comentar daqui a pouco. E aí existiam duas possibilidades. Ou o vírus, para fazer o teste, para saber se a pessoa que estava curada, ele foi um teste mal feito, digamos assim, como se a pessoa... como a gente usa o tampão, o swab, né? Que é como se fosse
um cotonete, a gente tira a secreção do nariz um pouco mais para cima, aqui na garganta, e aí é isso que é feito a análise para o Covid. E aí existiu a hipótese de que o vírus ele se encontrava ainda na parte inferior do sistema respiratório. Então, por isso, na hora que tirava aqui dessa região, não tinha presença do vírus. E aí a pessoa era considerada curada, mas na verdade ela não estava. Então, passava um tempo e ela voltava a desenvolver alguns sintomas. Mas saiu um estudo muito legal, que eu prefiro confiar mais nele, que testou em macacos. Então, eles infectaram os macacos tiveram sintomas, depois que eles melhoraram, eles foram reinfectados e não desenvolveram a doença. Então, isso mostrou que a probabilidade de reinfecção, ela é bastante baixa. Claro que isso é em macaco, não é em humano, mas isso já dá um indicativo de que o estudo que foi feito em humanos, ele pode ter mais falhas no diagnóstico de ter considerado a pessoa curada, do que, de fato, não ter, o sistema imunológico não ter desenvolvido uma memória, digamos assim. Tá certo. Não, uma coisa que já está ficando claro para mim na sua fala é que está pegando até vocês, né, de uma coisa que vocês estão tendo que estudar, coisas que vocês não têm respostas para tudo ainda, né? Acho que o estudo sempre vocês estão descobrindo, está tendo novas situações de relatos, isso tudo vai sendo utilizado por vocês em evidências, né, dentro dos estudos. Muito legal. Tô anotando, você só me desculpa, porque às vezes eu fico aqui anotando, porque eu estou fazendo a gestão fica tranquilo. Todo mundo. É isso mesmo, legal. É essa ideia que tem que passar, de que a ciência está construindo ainda essa história, né? Então. Exato. Ó, vamos avançar um pouquinho. Aí a questão do diagnóstico, né? Porque o diagnóstico tem que se fazer um PCR para poder fazer. Eu sou biólogo, mas olha, eu sou botânico, tá? Sou muito mais botânico que biólogo, né? Nas minhas aulas de microbiologia, eu não tirei notões como a minha esposa, porque a minha esposa é Nossa Senhora. Mas eu fazia, era aplicado e tudo mais. Eu sei que é um PCR, mas laboratório para mim, Rafaela, não é o meu forte. Tá. Mas explica para o pessoal como que é esse diagnóstico, porque aqui no Brasil, inclusive, tem essa questão que não tem o que eles falam aqui, o pacote, né? O kit. O kit, né? Então explica um pouquinho o que é esse kit, como fazer o diagnóstico. Não é simples eu chegar e falar, vou lá no hospital para ver se eu tenho coronavírus. Não é, né? Fala um pouquinho sobre isso, gera muita dúvida. Tá, a gente tem várias empresas que estão tentando simplificar o diagnóstico, né? Aquele famoso, ai, que delícia, só dá uma picadinha no sangue, põe ali, positivo, negativo. Isso seria fantástico. Mas ainda o diagnóstico ele é feito com uma biologia molecular um pouquinho pesada, digamos. Porque não é só um PCR comum, né? Então, não sei se o pessoal sabe, mas um PCR nesse caso, você tira a secreção do nariz ou da garganta do paciente, extrai o material genético do vírus, nesse caso é um RNA, tá? E aí você transforma com uma máquina e algumas enzimas esse RNA em DNA, o que a gente chama de cDNA, tá? Esse cDNA, aí a gente vai colocar como se fosse um complemento dele, que só acha esse tipo de vírus. E aí, você colocando esse complemento, você aumenta a quantidade do material genético do vírus. Se tiver vírus, você tem um aumento grande da quantidade desse material genético. Se não tiver vírus, você não consegue aumentar esse material genético por PCR. O que acontece é que, além de precisar de PCR, não é um PCR simples, que a gente chama. Tem um PCR simples que você só faz e coloca num gelzinho e vê se está positivo ou negativo. Esse não. Esse você precisa de uma carga viral junto. Então, você precisa de um controle que você saiba que tem vírus. Então, isola o vírus. A USP isolou o vírus e está distribuindo para vários laboratórios para poder fazer o diagnóstico. Até um mês atrás, o Brasil tinha que importar esse vírus
dos Estados Unidos e era cerca aí de R$ 2.000, se eu não me engano. Então, a gente está conseguindo ter esse controle, tá? Do vírus. Então, ali você sabe quanto de vírus tem, esse é o controle. Você faz o PCR e vê se o cara tem ali a mesma quantidade de vírus. Se tiver uma quantidade relevante de material genético, você diz que o cara é positivo. Se não, se for abaixo, pode ser um falso positivo, que a gente diz. Mas o kit é porque essa técnica, ela exige algumas coisas químicas, né? Não vou entrar em detalhes. Mas o medo é que isso falte, porque as empresas não têm isso em grande escala, né? E agora o mundo inteiro está usando isso. Então, o medo é esse, né, de faltar esses kits. Muitas empresas estão tentando desenvolver um jeito mais barato desses kits, mas aí temos que ver a segurança do resultado, né? Então, vamos aguardar. Mas... De saber os sintomas, né? Porque eu acho que isso é relevante. O problema é que eu também ouvi dizer, você pode me dizer o contrário, que às vezes você pode não ter os sintomas, mas portar o vírus, né? E isso é um problema, né? Porque você. Uma pergunta que não está muito. Mas a gente vai. A questão do isolamento. No isolamento a gente conversa, mas essa coisa de não ter os sintomas e portar o vírus, você tá. Aí você vai ver a avó, vai ver o vô, e aí é um problema, né? Isso acontece. Assim, a ciência também ainda não tem essa conclusão. O que a gente sabe é que 1% por um estudo, 1% das pessoas que tinham o vírus eram assintomáticas, tá? Então, tinham o vírus e não tinha sintoma. Perfeito. É muito pouco a pessoa ter o vírus e não ter sintoma algum. Exato. Porém, tem um relatório da Organização Mundial da Saúde que declara que pessoas que são consideradas assintomáticas, elas podem dissipar o vírus 24 horas antes de ter o sintoma. Então, hoje eu tô bem, já tenho o vírus, amanhã eu vou desenvolver o sintoma, e nesse dia que eu estou andando aqui pela cidade, eu estou espalhando o vírus, e amanhã eu vou ter febre. Então, ainda não tem o cenário completo dos assintomáticos, né? Tem um estudo que mostrou que as pessoas que não estão sendo... que a falta de teste está sendo responsável por 80% da transmissão. Não é o assintomático. Muitas notícias traduziram isso como assintomático, mas não é isso. Não é que 80% dos assintomáticos estão distribuindo o vírus. Não, essa notícia ela diz que 80% das pessoas não são testadas e aí elas podem transmitir o vírus, tá? Por quê? Porque você pode ter um sintoma leve, você pode só estar com uma tosse. Né? Você não é assintomático, você é um portador do vírus e você está tendo sintomas, mas você pode estar com sintomas leves. Então, esse é o principal desafio da Covid, os sintomas leves, né? A gente pode falar da questão do lockdown daqui a pouco. Sim, daqui a pouco. Teve duas questões que apareceram aí sobre vacina, e a gente tem uma questão para falar sobre questão. Você vê, são duas questões que é uma questão se a vacina vai sair ou não e tal, mas isso eu já anotei, pessoal. Isso a gente vai abordar. Certo. Legal, vou avançar para a próxima aqui. Você vê, naqueles dados que eu mostrei no início do site, fala de 700 mil para 18 mil mortes. Daí em torno de 18%, né? % de taxa de mortalidade. Para vocês que estão na área, isso é muito ou é pouco? Tá. A gente não tem muito e pouco, né? Assim, a gente tem a taxa, independente de ser muito ou pouco. Mas essa taxa, ela flutua, né? Porque no começo da doença, a gente estava com uma taxa de letalidade de aí 2 a 4% que oscilou. A Itália, ela está com uma taxa de letalidade de quase 10% hoje, tá? Uhum. Doenças que são... que causam um pouco de susto, digamos assim, é quando elas começam a atingir essas taxas acima de 5%,
Mas isso é uma coisa bem empírica, não é uma coisa científica, não é uma coisa que você fale, a ciência fica mais preocupada quando atinge taxas acima disso do que disso. Não, a ciência, ela vai agir, ela quer estudar tudo, né? Mas quando ela tem financiamento é para coisas mais urgentes, digamos assim. Então, essa taxa, ela é diferente nos diferentes países e ela vai contar como uma taxa mundial, que a gente só vai saber no final da doença, né? A taxa de letalidade final. Porque ainda está sendo construído. Sem dúvida, isso varia de país para país, como você falou. Exato. E aí eu acho que em relação a gente pode avançar para essa questão sobre esse espalhamento, porque antes disso, teve duas questões aí que eu já anotei. O pessoal já falou da questão do zinco e da vitamina D, depois conversando sobre isso. Tá. A questão do espalhamento. Você veja, a doença surgiu em dezembro, na China, né? Janeiro, fevereiro. Aqui o país só funciona depois do carnaval, né? E aí realmente mostrou que passou o carnaval, acabou o país. A verdade é essa. Olha só, surgiu a doença em dezembro e a gente está em março com o mundo parado. Portanto, é um espalhamento muito... esse espalhamento do vírus, ele é maior do que... está assustando vocês? É isso mesmo? Né? Claro que isso aí também já embute a gente daqui a pouco falar sobre a questão do isolamento, né? Porque é possível que de repente, se a China tivesse fechado as fronteiras logo de cara, né? Mas nos assusta muito como essa taxa de espalhamento aconteceu, né? Esse vírus tem alguma propriedade maior, ele é um vírus que, assim, embora não mate, entre aspas, tanto, mas ele tem um poder de espalhamento maior. Ele tem alguma propriedade? Ele tem um poder de espalhamento de R3, que a gente chama, que é que uma pessoa infectada pode infectar outras 3, de 2 a 3 pessoas, tá? Isso é bastante. Então, mais ou menos. Por exemplo, a questão dele por exemplo, o ebola ou o sarampo, né? O sarampo, ele infecta muito mais. A questão é que uma pessoa infectada com sarampo dentro de um vagão de trem, todo mundo vai estar infectado. A questão é que com o coronavírus não é assim. O coronavírus, a pessoa infectada, ela vai infectar uma pessoa até no máximo 2 metros de distância dela. Ele não tem uma capacidade de voar pelo ar e de sair infectando todo mundo. Ele não tem essa capacidade de aerossol, que a gente chama. Então, esse vírus, ele não tem isso. O que acontece com esse vírus é que as pessoas têm sintomas brandos. Então, isso faz com que ele seja difícil de rastrear. Uma pessoa com sarampo, ela tem sinais muito claros de que ela tem sarampo. Então, é fácil de vocês... Teve aqui um probleminha no transmissor. Espera que... Rafaela, você tá... Acho que deu uma mudada aqui. Deu uma Você está falando do sarampo, né? Então, a pessoa tem sinais muito claros, então ela já é imediatamente isolada, né? Por exemplo, a gente teve outro coronavírus que se chamava SARS, que circulou aqui na Europa em 2002, 2003, que a minha orientadora até trabalhou com ele. E o SARS, ele já dava um sintoma de insuficiência respiratória aguda rápido. Então, o cara pegava a doença, já ia para o hospital e ficava isolado. E a taxa de letalidade no final da epidemia foi de 11%. Então, é uma taxa alta, né? Só que não tinha um espalhamento. É um vírus que conseguiu ficar contido porque a pessoa tinha muito sintoma.
Então, o sintoma, ele está muito associado com o espalhamento do vírus. Porque se você só está com uma tosse, uma dor de cabeça, com a temperatura um pouquinho mais quente, né, que você nem percebe que está com uma febre, você consegue transmitir esse vírus. Então, se a China fez o lockdown, né? Mas o que aconteceu foi que ela só fez esse lockdown depois que ela entendeu o que estava acontecendo. E isso demorou, né? O vírus já estava espalhando, as pessoas já estavam andando e já estavam indo para outros lugares, enfim. Então, como tem esse sintoma brando está muito associado com o espalhamento do vírus, porque o isolamento ele é mais difícil, né? As pessoas não ficam em casa só porque estão com uma tosse. A gente nem fica quando a gente tem gripe, que seria o certo, né? A gente tem que Sim. trabalhar resfriado, com gripe, passando mal. E, então, espalha mesmo, são essas características. Com certeza. As pessoas têm. Você já abordou essa questão da. Então, se uma pessoa curada, ela pode pegar de novo? Pode pegar de novo, né? Depende muito, né? Que você falou do próprio do diagnóstico, né? Que voltou duas vezes essa Ela não, questão. assim, do que está mostrando agora, ela não pega de novo, tá? Do estudo que foi feito com os macacos, foi mostrado que desenvolve um sistema imunológico e que se você entrar em contato com esse vírus de novo, você não vai pegar, você não vai desenvolver a doença, tá? O que tem dos outros estudos é que fala que as pessoas tiveram, mas a ciência está achando que não é isso, por causa desse estudo dos macacos, que pode ter sido um erro de diagnóstico, como que te diz, você está curado, mas você não está. Você ainda tem sintomas, e aí isso piora depois de alguns dias. Sem dúvida. Então, e aí, Rafaela, acho que a gente está entrando nessa parte do isolamento, né? Porque você falou, a China pode ter compreendido o tamanho do problema e aí feito o lockdown, que é para tudo, todo mundo dentro de casa meio tarde. É o que você falou, eu tô com uma gripezinha e tal, embora, e acho que isso me marcou também, então o coronavírus não espalha tão rapidamente como a taxa de espalhamento não é tão forte como a do sarampo, mas por ter sintomas brandos, você acaba levando, né? Porque você mantém sua vida, você não se recolhe e aí você acaba, né, enviando, passando para outro. Né? E aí agora, veja, essa questão do... Então, pelo que eu estou sentindo, você é a favor do isolamento social. Você é a favor da... Para tudo, porque é só dessa forma que consegue. E aí eu chego numa questão que, e é muito legal você estar na Itália, e pelo que a gente acompanha daqui, a Itália é o país, depois passou a China no número de mortes. Né? E o que aconteceu na Itália? Vocês têm uma... eu vi uma notícia falando que jogo de futebol no norte da Itália, olha só, no UOL, inclusive, pode ser responsável pelo aumento explosivo de casos de coronavírus. E aí? A gente tem vários fatores aqui. Bom, eu vou voltar um pouquinho sobre o que eu penso do lockdown. Eu sou a favor do lockdown. Eu acho que existe uma forma do lockdown ser feita que não seja tão agressivo para o país, tá? Mas, por exemplo, no caso do Brasil, a gente já perdeu o time. Mesmo? Para fazer dessa forma que eu vou dizer. O que tem que fazer para um lockdown para ele não dar tanto impacto nas atividades, na economia, enfim, que todo mundo está falando? Esse lockdown, ele tem que ser feito por rastreamento. Então, você tem que testar. Chegou um caso no teu país, chegou um caso na tua cidade, você começa a explorar testes em volta dessa pessoa. É um rastreamento epidemiológico. Se você ficar testando as pessoas ao redor dessa, você vai saber se ali você tem um epicentro, tá? Isso pode ser um bairro, uma cidade, uma região da cidade. Se isso fosse feito de uma forma coerente, se as pessoas tivessem levado mais a sério a questão de testar assintomáticos, testar aquela região, você pode fazer um lockdown parcial. Você pode fechar
uma região da cidade, só que esse lockdown, ele tem que ser lockdown. Não é só fechar o comércio e diminuir o número de pessoas e aglomerações. Ele é quase que fechar a fronteira. É não deixar as pessoas dali entrar ou sair, tá? A gente tem duas situações aqui na Itália que representam muito bem isso. Onde começou a surgir a doença com maior impacto, o epicentro, é numa cidade chamada Codogno. Codogno foi fechada imediatamente. Codogno, as pessoas não podiam sair, não podiam entrar da cidade, não podiam circular na cidade. Codogno hoje quase não tem caso, tá? Não tem quase nada de caso. Inclusive um vilarejo próximo a Codogno não tem mais nada. Bérgamo. Bérgamo é também numa outra região. Bérgamo é o centro comercial, o centro industrial da região norte. As indústrias estão lá. Quando começou a ter casos em Bérgamo, esperou-se. Não, vamos tentar fechar uma coisinha ou outra aqui, vamos diminuir um pouco a circulação das pessoas, e não fez o lockdown, que é esse isolamento da região, tá? Quando isso aconteceu, já era tarde demais. Já estava espalhado, muitas pessoas já estavam viajando. Hoje em dia a gente tem avião, a gente tem locomoção de pessoas muito mais rápido. Então, isso acabou se espalhando proporcionalmente na região norte. E aí o norte ele foi completamente fechado depois disso. E o norte é o centro econômico mais importante da Itália. Eu nunca achei que isso aqui fosse fechar. Eu falei, não, a região norte não vai fechar, não tem como, vai parar a Itália. E parou a Itália. Parou a Itália. E aí inclusive... a gente tem muito menos casos de coronavírus nas regiões sul, porque fechou o lockdown no norte, então foi feito o lockdown, tem menos casos para o sul, tá? Então, assim, essa é a minha opinião para o lockdown. Ele tem que ser feito de uma forma eficiente. Por exemplo, São Paulo, para mim, já tinha que ter sido fechado completamente semana passada, de não deixar as pessoas viajarem, para poder diminuir o impacto no país inteiro. Mas como isso não está sendo feito, não estão sendo feitos testes, não estão sendo feitos lockdown apropriados, está fazendo uma fase de mitigação, que a gente chama, que é diminuir a circulação de pessoas, diminuir as aglomerações. Isso ajuda muito. Mas para barrar e para diminuir a expansão, o lockdown ele é mais efetivo, mas ele tem que ser feito logo no início, onde você localiza esses focos da onde a doença está se espalhando. Agora, na situação que está, tem que ser recomendado para o país inteiro, porque que as pessoas fiquem em casa, pelo amor de Deus, porque é a única forma de evitar o espalhamento desse vírus. Não tem outra forma, a não ser lavar as mãos e ficar em casa. Entendi. Mas é muito difícil isso, né? Porque, veja, aonde que surge, né, isso? As cidades, as capitais onde chegam voos internacionais, né? Eu acho que é super difícil. De São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade, é um país, né? É 3 vezes a Suíça. Exato, e é muito difícil, e essa coisa que você falou de achar o time, é super complicado, porque tal que você falou, a gripe, é um resfriado, né? Então eu acho super... que precisa da política pública, da política de saúde para levar essas coisas a sério, né? Infelizmente, a gente não tem como falar de saúde sem falar de política, digamos assim. Porque, claro, isso vai contra os interesses econômicos, mas será que se a gente tivesse feito um bom rastreamento no início e tivesse localizado um foco em São Paulo, precisaria fechar, por exemplo, um bairro, uma região, a Zona Leste, a Zona Sul. E aí você não precisaria ter um impacto numa cidade enorme dessa. Ou no país inteiro. Do jeito que está, o que está sendo... Assim, tá certo. Agora, claro, a gente não pode olhar passado, tem que olhar para frente. Claro. Não, agora não tem jeito. O lockdown tem que ser geral. Agora é manter as pessoas em casa
E isso vai aumentando. Por exemplo, a Itália, a gente já está um mês em lockdown completo. A gente não, para eu sair de casa e ir no mercado, eu tenho que preencher um formulário, dizer de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. Se um policial me parar, eu tenho como mostrar isso. Então, assim, cada dia aqui, cada semana, a gente tem mais regras que estão restringindo mais ainda a gente, deixando as coisas mais difíceis para sair de casa. Então, quando eu comecei a falar isso lá no meu canal, o meu medo era que eu estava tentando quase que alertar, eu falei com muitas pessoas, até cientistas e tudo mais, jornais do Brasil, para não chegar nessa situação, sabe, da Itália, porque é doloroso, não só pelo número de mortes e tudo mais, eu digo, o impacto na nossa vida, ter que ficar em casa, parar tudo, ele é forte, Sim. é psicologicamente pesado. Então, se isso tivesse feito de uma forma mais comprometida no começo, né, poderia mudar. Mas agora a situação é essa, a gente já tem a transmissão comunitária no Brasil e a gente tem que cuidar para que isso não sobrecarregue o sistema de saúde. É só isso agora que a gente tem que fazer. Inclusive, o prefeito de Milão admitiu, né, que algumas semanas atrás ele tinha colocado na internet um slogan, uma hashtag Milão não pode parar, né, na época em que ainda não estava crescendo. E ele viu hoje, estava conversando, e ele viu que hoje a coisa saiu do controle. Né? Claro que ele não é o único fator, não é isso, né? A gente depende do sistema de saúde da Itália, do número de leitos, da quantidade de idosos que tem aqui, que é o maior grupo de risco. Então, eles vão ser os casos mais severos, eles vão depender mais do sistema de saúde. Também uma coisa muito importante é os equipamentos de proteção individuais das pessoas que trabalham nos hospitais. A gente teve muito médico, muito enfermeiro, muito agente de saúde contaminado. Tá? Isso sobrecarregou ainda mais o sistema de saúde italiano, porque a gente não tem, a gente ficou sem mão de obra uma época para atender as pessoas no hospital. Então existem diversos fatores que levou ao caos da Itália. E esse tempo que o Brasil está tendo para fazer a quarentena é para o Brasil se preparar. Então, se as pessoas se manterem em casa, a gente consegue atrasar a expansão do vírus, tá? Isso vai dando tempo para os hospitais comprarem equipamentos de proteção individual para os seus funcionários, dos médicos entenderem um pouco melhor a doença, de como que eles vão fazer. Pessoal que entra com Covid entra por um lado, quem não tem entra para o outro. Enfim, isso dá um tempo para o sistema geral do país se organizar. Então, isso é bastante importante. Não é só o erro do prefeito, né, de ter feito esse slogan, que na época eu acho até que ele nem sabia direito o que ele estava fazendo, ele meio que subestimou a doença. A gente só tinha o caso da China como exemplo, e ele acabou falando, não, vamos manter. Mas aqui já foi mostrado, na Espanha já foi mostrado, na França já foi mostrado que essa não é a solução. Né? Sem dúvida. Isso está gerando um debate total aqui no Brasil, porque essa semana nosso presidente fez um discurso na televisão lastimável, dizendo que é uma gripezinha, né, que ele é atleta, e isso aí eu acho completamente equivocado. Né? Então, e acaba dividindo a sociedade, olhando meramente para uma questão econômica, e claro, você falou, isso, puxa vida, os profissionais liberais, os autônomos, o pessoal do Uber e barbeiro e tal, isso sofre na pele, né? E agora está discutindo de que maneira, né? E até às vezes se volta contra, né, uma medida dessa. Mas a gente vê, de modo geral, uma certa luz no fim do túnel, que a China, pelo que a gente está acompanhando, parece que está voltando à normalidade, mas assim, aos poucos, mas 2 meses, né, quase 3 meses de lockdown. Quando que começou o lockdown na China? Na China começou em janeiro. Janeiro. Agora, janeiro, março, 3 meses para começar a voltar ao normal. São Paulo está em quarentena até o dia 7 de abril. Você acha que 7 de abril, por exemplo, não é nada?
Não, a gente está em março. 7 de abril agora? Não. Isso. Você vai começar 7 de abril agora. Eu tô perdida. Tô um mês em quarentena. Não. Isso. Não. Sim, mas olha, a questão é que, assim, mesmo que a China está voltando à normalidade, tem novos casos. Né? Tá Mas tendo novos. agora consegue se controlar mais, né? Porque não é uma coisa assim tão genérica. Muita gente já tem imunidade, então isso diminui a expansão do vírus e não sobrecarrega o sistema de saúde, porque muita gente já foi exposta, mas isso tem que ser gradativo, não pode ser todo mundo junto. O Reino Unido, ele tinha uma ideia de deixar o vírus espalhar, né? Mas é maluco. Oi? Me parece uma ideia maluca. Não, maluco. Eles tinham decidido isso. Vamos imunizar todo mundo e aí vamos ver o que acontece. Porque daí todo mundo imuniza rápido e o vírus vai acabar. Só que, eles fizeram as contas e eles viram, gente, pelo amor de Deus, não vai morrer muita gente. Não tem como. Certo. O problema desse vírus é que não é que esse vírus é letal. A chance de você sobreviver, se você pegar esse vírus, é altíssima. A questão é que você precisa de atendimento médico. Muita gente precisa, né? A maioria vai ter sintoma brando, vai se recuperar em casa tomando paracetamol, bala. Mas aqueles que tiverem os casos mais severos têm muita chance de sobreviver, né? Então, só que ela precisa do atendimento em hospital. E o atendimento em hospital, ele tem aí uma média de 3 a 6 semanas que a pessoa fica internada. Então, ele sobrecarrega o hospital, né? Não é que, eu peguei, eu estou fadada a morrer. Não, você tem muita chance de sobreviver. A questão é que você vai precisar de atendimento. E aí, o que aconteceu, por exemplo, na China, né? Agora está voltando. O lockdown aqui, a gente está indo para o 2º mês. A gente não tem previsão de sair antes de abril. Antes do final de abril. Isso está fora de cogitação. A Itália. Aqui na Itália. No Brasil, para mim, o lockdown nem começou. Tá? Vocês estão ainda na fase de mitigação. Que é essa coisa de quase que tentar entender como é que vai acontecer as coisas. O lockdown completo ainda espero que já dê um efeito isso da mitigação, mas o que tem sido mostrado é que não, é que só vai ter resultado no lockdown completo. E essa fase é importante para a gente se reinventar, tá? Claro que as pessoas de condições com condições econômicas mais complicadas, né? O país está tentando dar um apoio em algumas coisas aí. Eu já vi que tem, para alguns profissionais liberais, vai ser liberado um salário. Então, isso está dando tempo para as pessoas, para o país se organizar, né? Então, eu espero que, de fato, isso aconteça, né? Que isso seja mesmo. É o país agora que vai ter que dar um apoio para essas pessoas. E é o momento da gente se reinventar, trabalhar em casa, aprender um curso novo, não sei. Eu até fiz um vídeo no meu canal que eu digo assim, que para mim, agora a 3ª semana, que foi a mais difícil, eu relativizo muito a minha situação com o que aconteceu já na história, né? A gente já teve guerra, a gente já teve muitas coisas no mundo aconteceram e muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar, tiveram que parar seus planos, tiveram que parar suas faculdades, tiveram que parar. Não é uma guerra, é uma pandemia. Mas a gente está tendo que agir de uma forma de parar também. Infelizmente, vai ter que mudar isso, né? Assim como mudou depois das guerras, assim como mudou depois da gripe espanhola, né? Então, tem muita coisa na história que o ser humano já teve que parar, se reinventar e entender de novo. Então, infelizmente, é isso. Uhum. Sem dúvida. Só para fechar essa questão do isolamento, já deu para entender, a questão do isolamento vertical com horizontal. Né? Tem se discutido isso.
O que é a sua... Então, assim, tem que ser um isolamento geral, né? Não, agora não tem nem. Qual que é a O diferença? isolamento vertical, ele seria para mim tanto quanto um isolamento de epicentro que eu estava falando. Testar, 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 conseguir saber as regiões onde tem foco de pessoas Tá. infectadas e fechar essas regiões. Para o vertical, que é fazer. É que agora não dá mais, tá tudo. Já se espalhou esse vírus, né? Mas para acontecer o vertical, teria que ser também testar pessoas o tempo todo para poder isolar somente as pessoas de idade, somente as pessoas que têm mais risco. Mas a gente tem um aspecto cultural no Brasil, com muitas pessoas que moram com o pai, a mãe, o filho, o neto, todo mundo junto. Então, como que a gente vai fazer um isolamento vertical se a pessoa que está trabalhando, ela vai trabalhar e vai voltar para casa e vai entrar em contato com a pessoa idosa? Isso é impossível em termos culturais. Outro ponto é que, apesar de terem menos riscos, crianças e adultos desenvolvem a doença e podem Uhum. necessitar de sistema de saúde. Eles têm maior. Exato, ele tem maior. O idoso ele tem maior risco de morte, mas o adulto jovem, né, ele também pode depender do sistema de saúde. Então, Sem dúvida. muito errado do ponto de vista de saúde o bloqueio vertical. Tá, certo. Muito bom. Ó, eu vou percorrer um pouquinho aqui, a gente vai chegar naquela última pergunta, mas eu acho que tá bem legal, bem interativo o chat aqui e tal. Eu não A estou Sara traz uma acompanhando questão nada. tranquila, fica tranquila que eu faço essa gestão. A Sara tem uma pergunta que acho que é uma pergunta que é para todo mundo. Ó, se tivermos que sair de casa, principalmente para ir ao mercado, quais são os cuidados que devemos tomar quando estivermos fora e quando chegarmos em casa com as compras? Acho que essa é uma pergunta geral. Sim. Bem, eu acho que tem gente que tem um pouco mais de cuidado e tem gente que tem menos, tá? O cuidado que todo mundo tem que ter é ir ao mercado e se manter longe das pessoas. Então, aqui, quando eu vou, eu entro no corredor, vejo que tem alguém, eu já fico um pouco mais longe. Ou se eu preciso pegar uma coisa que está muito perto, eu já dou uma volta, espero um pouquinho e volto depois, tá? Um jeito bem prático. Manter essa distância já ajuda. O vírus, como eu disse, ele não se espalha com o vento. Ele não faz isso, tá? Ele se espalha de 1 a 2 metros. Só se a pessoa tossir, espirrar, falar. Então, Tá. eu não converso com ninguém no mercado, eu não abraço ninguém, eu não dou a mão, tá? Toda essa parte de isolamento, ela tem que continuar, certo? A minha mãe foi chamada de estranha, porque eu passo todas as recomendações para ela. E aí ela foi pro mercado, encontrou uma conhecida e ela, ai, oi, parabéns, tua filha. Ela falou, não, tem vírus, não sei o quê. Não que ela tenha, né? Mas ela falou, não, a gente não pode se abraçar e tal. E as pessoas ficam horrorizadas. E o movimento de cotovelo, pode ser assim, bem? Oi, aí, beleza? Pode, um pezinho, né? Eu prefiro um tchauzinho de longe, vai. Oi, tudo bem? Entendi. Pronto. Então, assim, E qual- esse é um cuidado essencial. Quando estiver no mercado, não pôr a mão no olho, no rosto, na boca, no nariz. Controla a mão, tá? Ai, mas tá coçando. Coça sim. Usa o álcool em gel se tiver, tá? Ou vai até um banheiro, lava a mão e se coça, tá? A gente sabe. Ou pega um lenço de papel e coça pela parte de. E aí é isso que eu recomendo, é não pôr a mão no rosto, na boca, manter a distância entre as pessoas, não conversar, não fazer nada. Vai lá, faz sua compra e chega em casa e beleza. Bem, eu tiro o sapato e ponho roupa de ficar em casa sempre. Não é por causa do corona, tá? Tem gente que toma banho quando chega em casa. Eu não faço nada disso. O que eu faço? Eu chego em casa, eu tiro meu sapato, coloco meu chinelo de ficar em casa, tiro a compra, já coloco Tá. tudo no armário, guardo tudo e eu não lavo também. Tem gente que quer lavar. Se quiser lavar tudo que você comprou, beleza, ótimo, lava. Ainda mais se tiver pessoas de risco na sua casa e tudo mais, tá?
Aí você guarda, eu guardo, e na hora que eu vou abrir a lata ou mexer em alguma coisa, aí eu limpo. E lavo a mão. Mão sempre lavada. Se você tiver sua mão sempre lavada, por mais que você tenha pegado coisas no mercado que tenham o vírus e tenha levado e não tenha levado sua mão no rosto, não tem por que você pegar o vírus. O vírus, lembrando, não é transmitido assim pelo ar, ele não voa quilômetros, ele não voa nem metros, né? Ele vai até 2 metros. Então, por isso que a gente tem que se cuidar e não ficar conversando e se tocando toda hora. E lavar as mãos, tá? É isso. E a máscara? A máscara. Bem, a máscara, gente, seria muito bom se todo mundo pudesse usar máscara no mundo, né? Acho que ajudaria. A máscara, ela é recomendada para quem tem sintoma. Se você tá só com uma tossezinha, ou com uma febrezinha, ou com uma dor de cabeça, põe a máscara, tá? Se você for no mercado, se você for em algum lugar, ok? Mas, se você não tiver máscara e ficar com medo de passar alguma coisa, você também pode usar um pano, alguma coisa de algodão, não teria problema também, tá? Isso se você tiver o sintoma. Por quê? Porque se você tá usando a máscara para se proteger, não faz sentido se você colocar a mão no olho, por exemplo. Então, é mais importante você prevenir a sua mão de entrar em contato com o seu rosto do que usar a máscara, tá? Porque se uma pessoa espirrar na sua frente, tossir na sua frente, perto de você, e você tiver de máscara, você pega o vírus, porque ele entra pelo teu olho, ele vai ficar partículas aqui. Então, a máscara, e aí você tira de quem precisa, né? A gente já sabe que tem falta de máscara no mundo inteiro. Até para os profissionais que precisam trabalhar não estão tendo. Entendi. Então, quer dizer, mais importante que a máscara, pelo que eu entendi, é a distância, né? Tomar a distância, não ficar próximo, para não ter o contato com a saliva, alguém falando e tudo mais. Tá, legal. A cloroquina. Estão se falando muito da cloroquina. Ela vai salvar a pátria ou não? Não sabemos. Vamos ver. A gente tem mais de 200 drogas sendo testadas, tá? Para o Covid. Qual que é o desafio? O desafio é que, se as pessoas forem internadas, a gente sabe que tem algumas drogas que já funcionam e por isso as pessoas conseguem sobreviver. Mas a gente está procurando uma droga que não precisa a pessoa ser internada, que ela possa tomar em casa e se tratar dessa doença, tá? Esse é o desafio. Então, vamos ver o que é que vai apresentar. Por enquanto, a cloroquina, a hidroxicloroquina, não tem nada que comprove isso. Nada, absolutamente nada. Tem um estudo que mostra alguma coisa que é muito mal feito. O desenho experimental deles é terrível, tem pouquíssimos pacientes, não se sabe os efeitos colaterais, tá? Agora vai ter um estudo feito aí no Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Mas, por exemplo, aqui na Europa, a gente nem fala de hidroxicloroquina. A gente nem sabe o que é isso. Então, assim, aqui estão testando outras drogas, estão vendo outras coisas, e tem mais de 200 no mundo inteiro. Então, vamos ver qual tem maior eficiência aí. Mas é aquela coisa, não se medique, não compre, porque não tem nada, absolutamente nada que mostre que isso previna ou trate o corona. Tá. Aí a gente chegou nessa questão, que é a última que eu tinha anotada, e depois a gente passa para ver se algumas coisas ainda não ficaram respondidas com o pessoal do chat, né? Que é a questão do tratamento. Então, pelo que eu estou entendendo, já não tem nada aí, não tem uma vacina. Antes da gente cair, teve 2 perguntas, que era: a vacina sai em menos de 1 ano? Difícil. Difícil. A previsão que todo mundo tendo é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, aí, no máximo, janeiro, sendo bem otimista, considerando que já começou em janeiro, né, na China, pode ser que os chineses consigam. E se não, meio do ano, que é onde o restante do mundo está tendo mais acesso a isso. Ou seja, nós vamos passar por todo o pico do problema sem vacina, certamente. Para essa pandemia agora, não vai ter.
O que a Tá. gente vai ter vai ser vacina para evitar que isso volte. Tem alguns vírus que eles têm... O teu sistema imunológico ele não fica para sempre imune. Tem algumas doenças que você... Por exemplo, tinha a febre amarela, que antes você tinha que tomar uma vacina e depois reforçá-la 10 anos depois. Porque teu sistema imunológico não tinha isso. Depois foi visto que sim, que tem, tudo bem, tá ótimo. Mas, por exemplo, sarampo você tem que tomar outras doses. Então, existem coisas que você tem que tomar doses separadas. A gente ainda não sabe como que o sistema imunológico ele vai reagir para a Covid. Se você Entendi. tem a imunidade e fica imune para sempre ou não. Então, pode ser que a vacina ela vá servir aí para a próxima onda, para a próxima geração ou para a próxima situação que a gente enfrentar com os casos da Covid. Mas para essa pandemia, não. Entendi. Uma outra pergunta que ficou lá na nossa live anterior, que é da Lívia. Lívia, um abração, grande abraço. A questão dos testes. Aí, aqui no Brasil só estão testando os sintomáticos. Aí tem mais facilidade, aí na Itália, na Europa e tal, tem mais facilidade para fazer o teste? Na verdade, no Brasil não são nem os sintomáticos, são os hospitalizados. Então, as pessoas que estão indo para o hospital estão fazendo testes. Que estão procurando coisas de saúde. Porque às vezes você pode estar com sintoma em casa e você não vai ser testado. E nem com sintoma leve você nem vai ser testado. Aqui na Itália, só para quem está hospitalizado também. Ou se você trabalha com alguma coisa que tenha contato com pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele não pode parar de trabalhar porque ele trabalha no manicômio. E essas pessoas precisam de atendimento constante. Não tem como um manicômio fechar, né? São pessoas que... Manicômio nem fala mais, né? Casa de atendimento, né? Enfim. E não tem como isso fechar. Então, ele trabalha lá. Se ele tem algum sintoma, ele não vai ao hospital. Aqui a gente não vai no hospital. A gente monitora o sintoma em casa. Se o sintoma piorar, você liga para um médico, para um canal, e eles dizem quando eles vão te ver. Entendi. E aí eles vêm te visitar e te analisam e vê se você precisa ir para o hospital. Por quê? Porque se você for para o hospital, você pode infectar outras pessoas no caminho, ou se infectar se você não tiver, porque o hospital tá cheio de gente infectada. Perfeito. Então também tá difícil aí. Não é uma coisa tão... Também tá complicado. Não. Legal. Então a vacina não sai em menos de um ano, não tem um tratamento. Aí eu anotei algumas que surgiram que eu ia perguntar nessa leva, né? Que o maior... A Bruna Gagetti, ela falou sobre a questão do zinco, né? Quanto maior Bruna, se puder repetir essa pergunta do zinco, eu anotei aqui apenas a relação. Quanto maior zinco, menor a infecção. Quanto maior, acho que, se eu não me engano, maior a taxa de zinco. Olha, eu Bruna, não sei nada sobre isso, assim, eu não li nada, não pode ser junto com aquelas ideias lá de correlação que a gente tem, de que o tipo A é mais suscetível, menos suscetível, mas cientificamente não tem nada assim no consenso da ciência. Tá. Quanto menor a taxa de vitamina D no corpo, maior a suscetibilidade a contrair o vírus? Ou não? Não, também. Saiu uma reportagem sobre isso, né? Agora sim, a primeira pergunta que eu vou colocar, depois se vocês quiserem ir no Google, ninguém tem tem vitamina D no corpo na taxa que eles dizem essencial, tá? Todo mundo tem déficit de vitamina D. Então, é muito difícil isso ser uma correlação. Também não tem nada relacionado a isso cientificamente. Tá. Ingerir líquidos quentes elimina o vírus? Não, nada disso, gente. Nem quente, nem gelado. Não tem nada dessas relações. Olha, tudo que for milagroso, desconfie muito, tá?
Tudo que disser, assim, que é uma coisa muito simples, muito fácil. Assim, o mundo tá parando, a Itália tá em caos. Se fosse muito fácil resolver, a gente só dava chazinho para as pessoas e estaria tudo bem, né? Então, a ciência está bem ligada nessas coisas e tudo que parece milagroso e fácil, foge. Certeza. Aí eu anotei aqui também alimento com pH baixo ajuda a evitar? Também não, óbvio que não. Gente, não. Tudo isso para mim é pseudociência, tá? Eu entendo que tem muita gente que gosta. Termina na rede social, esse é o problema, né? Eu acho que quem está aqui está a oportunidade de ouvir quem está estudando o vírus, né? Quem está no epicentro do negócio. Puxa vida, né? Olha, eu estou muito feliz de você estar conversando com a gente, viu? Porque é isso que está na rede social. Qual é o risco para gestante? Então, gestantes ainda estão sobre estudos, tá? Ainda estão sobre estudos, não tem uma conclusão. Por enquanto, a gente sabe que não tem maior risco. Mas como o gestante tem um sistema imunológico suprimido, né? Por um período, por conta do bebê e tal, estão tomando alguns cuidados de quando você sabe que é gestante, de ficar mais isolado um pouco. Mas, por enquanto, ainda está sob investigação se realmente é um grupo de risco ou não. Não tem mais casos em gestantes, não tem maior severidade em gestantes, mas ainda está tendo a investigação por conta do sistema imunológico. Perfeito. A questão, teve uma questão na outra live que também eu anotei, e aí apareceu de novo, a questão do clima. Tá? Pessoal, qual a influência da estação do ano para o corona? Podemos esperar um cenário pior aqui no Brasil entrando no outono e inverno? Entendeu? Acho que essa é uma boa pergunta. Também não temos consenso sobre isso. O que acontece é o seguinte: no frio, os locais ficam mais fechados. Então, você tem maior contato com pessoas e isso faz disseminação de vírus respiratórios, como gripe, Covid, se espalharem mais rapidamente. Então, não tem uma associação direta com o clima ainda. Tem um estudo que mostrou que países quentes tiveram uma distribuição mais lenta do vírus, mas ele espalha igual. Não é que o vírus morre. Ele espalha, mas talvez de uma forma mais lenta, tá? Mas só tem um estudo sobre isso. O período que eles estudaram é super curto, é coisa de 30 dias, menos até. Então, é muito difícil tirar alguma conclusão sobre um clima todo, sobre várias estações do ano, com um estudo desses, feitos por simulações, né? Eu vejo, assim, ele está no Brasil, que é um país de clima tropical, né? Então ele está conseguindo se espalhar, né? Está se espalhando em muitos países do clima temperado como do clima tropical. Exato. E eu acho que assim, e agora aí na Europa está entrando a primavera, vai começar a subir as temperaturas, né? Então assim, vocês não estão contando como uma forma assim, graças a Deus o verão está chegando, não. Não, a gente sabe que isso faz com que as pessoas saiam mais para fora e fiquem em ambientes mais abertos, né? Mas agora com o isolamento, isso talvez nem aconteça. Mas isso ajudaria se fosse, por exemplo, um vírus da gripe, né? Que a gente tem sazonalmente. Mas, assim, ele tá mais... O clima, por enquanto, está mais relacionado com o comportamento humano, das pessoas ficarem mais unidas e juntas, do que realmente o clima matar o vírus. Outra coisa legal é que em temperaturas frias, muitas vezes é seco. Então, você não forma muco no clima seco. E aí, por isso você toma água e tudo mais. E o muco, ele protege, não é esse muco, né, que a gente assou o nariz, mas é um muco natural. Esse muco, ele protege a entrada do vírus. Então, às vezes, espalha menos no calor, porque tem mais muco do que no inverno seco. No Brasil não é tão seco, o inverno é úmido, né? As coisas tendem a melhorar, mas também não é... Não é a solução, digamos. Legal, bacana. A Singapura é quente e úmida e o vírus espalhou lá também. Então... Exatamente, chove pra caramba lá, né?
Pessoal, olha, a gente já está a 1h20. Quem tiver pergunta, né, aproveitem, porque assim, mais alguns minutinhos, né? Então, assim, o Bruno, abração. Atividade Eu sou ótima da ajuda, ecologia. a atividade física ajuda na imunidade? Ajuda, com certeza. Atividade física é endorfina, todos esses hormônios, eles estimulam mesmo. Não sei se posso fazer uma propaganda, eu também vou ter uma live na quinta, no Cienzou, com uma nutricionista. E a gente vai falar de sistema imunológico, questões de alimentação, aumentar o sistema imunológico ou não, como que isso vai acontecer, por conta desse monte de fake news também. Então, vamos ver. Pessoal, vocês sigam o perfil do Cienzou, Ciene, como que é mesmo? Eu anotei aqui. Cienzou com 3. Três U's, Cienzou. Mas aí vocês estão, Cienzou, vocês sigam e acompanhem essa live. Duração do vírus fora do corpo. Quanto tempo ele dura fora do corpo? Então, a gente tem um estudo que mostrou em laboratório que ele tem uma variação aí de algumas horas em papel, plástico, 3 dias, se eu não me engano, e papel, plástico, ácido por 2 dias. Tem uma variação aí de 24 horas a 3 dias, tá? E no ar, até 3 horas. Mas, lembrando que isso é um teste de laboratório, feito com aerossol, com as condições de temperatura, pressão e tudo controladas, o que é completamente diferente da nossa realidade no dia a dia, né? Porque aqui a gente tem raios ultravioletas, a gente tem... Isso tudo interfere para o vírus, né, ser inativado, tá? Então, a temperatura, no sentido de que ele pode perder mais a capacidade de se manter ali fechado. Então, a quantidade de vírus, isso é uma coisa muito interessante. A quantidade de vírus em superfícies, tá? Não todos esses estudos, eles mostram que o vírus, ele diminui a quantidade dele com o tempo, tá? Não é que você colocou 10 partículas virais e ficou 3 dias 10 partículas virais ali. Não. Você tem carga viral diminuindo. Legal, muito bom. Muito legal. Teve uma questão específica sobre o tipo sanguíneo, se o O ele oferece maior resistência. Dessas questões dos tipos sanguíneos ainda não tem nada conclusivo. A ciência está tentando porque tem interesse médico nisso, para saber se médicos que vão para o front, né, que a gente diz que é lidar com o paciente direto, se eles têm mais propensão de pegar ou não, mas ainda não tem nada. Sem dúvida. Por exemplo, aí eu fico com uma certa dúvida no quesito, né, idoso, né? Quem tem um avô, deixar de vê-lo, o que é o melhor no momento, você acha? Evitar o contato, assim, telefone, oi, vó, tudo bem? Tá bem? Vai, então fica com Deus, a benção, tal. Vai, fica 2, 3 metros de distância. O que é melhor? Exatamente. É isso. É o mais doloroso, mas é isso. Evitar o máximo. Oi? Para idoso é melhor evitar o máximo contato mesmo. Sim, evitar. A gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo, né? Tem muito idoso que depende das pessoas visitarem, cuidarem e tudo mais. Mas isso tem que ser feito com distanciamento, tá? É muito importante. Se for visitar, manter longe, conversa de longe. Se possível, use uma máscara para visitá-lo ou põe nele, mas eu prefiro que a pessoa ponha, porque é ela que vai estar falando, né? Ela que vai estar jogando o vírus. E idoso em casa, né, gente? O mais difícil é eles entenderem isso. Certo. Legal. Eu acho assim, a gente já está no final e eu quero fechar, Rafaela, numa questão muito importante, que é a questão da saúde mental. Tá? A gente percebe, eu dou aula numa faculdade e esse ano eu estou coordenando o curso
Então, coordenação é você apagar um incêndio por dia, né? Tanto de professores como de alunos, né? E me chamou muita atenção um aluno que me escreveu falando que ele está em pânico, né? E é um aluno que já tem uma certa, como eu posso dizer, ele tem, né? Já é uma pessoa mais sensível, passou por alguns propensão, né? E o que eu percebo é isso, muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Eu estou vendo aí algumas perguntas, eu até peço para quem chegou agora, a maioria das perguntas que estão aparecendo agora são questões que nós já conversamos. Essa live ficará gravada no IGTV, eu espero que as duas, né, que já teve a primeira de 1 hora e cortou, e eu vou tentar essa live também. A Rafaela já passou o perfil, Ciensou, para vocês seguirem. Tá? Então, acho que isso é muito importante. E acho que para a gente já ir para o final. Tem informação lá também, se o pessoal quiser, tem dicas, tem coisas do vírus. Então, tudo que a gente já conversou aqui, tem muita coisa lá também. Vocês podem olhar. Exato. E aí, mas assim, eu queria ir para o fechamento que você comentasse exatamente isso, a questão da saúde mental. Você falou uma questão muito importante, que é o mundo já passou por questões, às vezes até piores, guerras, outras, a gripe espanhola, né? Mas claro que agora, com toda a sociedade da informação como é o mundo hoje, as coisas elas ganham proporções muito grandes, né? Então eu gostaria que você passasse uma mensagem para nós, você que está na Itália, está vendo os acontecimentos e é uma estudiosa no assunto, para que a gente siga sereno. Eu acho que é isso que a gente precisa, manter a serenidade, manter a calma, né? E continuar a nossa caminhada, que a gente sabe que isso vai passar, né? E eu acho que esse como sendo o recado final. Já agradecendo a sua atenção, e quase meia-noite aí já, né? Acho que mais da meia-noite. Meia-noite e meia agora. E amanhã então, trabalho. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Oi? A sua mensagem final em relação a essa questão da ansiedade. Tá. Então, eu quero já agradecer você pelo convite. Eu acho muito importante vir em outras áreas, né, em outros canais, porque isso dá oportunidade para pessoas que seguem diferentes conteúdos. Então, eu agradeço. Bem, a minha mensagem é a seguinte: apesar de eu ser cientista e estar trabalhando com vírus, eu também tenho minha vida pessoal que foi muito modificada, né? Eu já estou há uma semana um mês em lockdown completo, então já faz um mês que eu não tenho mais ideia do que é sair de um trabalho e sentar tomar uma cervejinha, né? Ou comprar uma roupa que tá tudo fechado e tudo pela internet, enfim. Então, assim, a minha mensagem é que vai ter fases diferentes durante a quarentena. Tem fases em que a gente vai ficar melhor, fases que a gente vai ficar pior. E o que é mais importante, o que eu tô tentando fazer nesse momento, são projetos, pensamentos sobre a minha vida, no sentido de o que eu vou fazer depois, tá? Lembrar que tá todo mundo parado, que não é só você que tá perdendo tempo da tua faculdade ou da tua viagem, ou que você ia casar e agora como é que vai ser, ou que a tua viagem que você ia morar fora do país e agora não vai mais. Não é só você, é todo mundo. Então, todo mundo está no mesmo barco, né? Sim. Opa, teve aqui um probleminha no áudio. Daqui a pouco ela volta. Desculpa, bem na mensagem final. Focar em você, focar nos seus... Ai, desculpa, acho que tava... Focar em você, focar nos seus planos, focar, sabe, entender, relativizar isso, aumentar a dimensão disso, tá? Não pensar só que isso é uma coisa sua, né? Tá acontecendo com todo mundo e vamos fazer nossa parte. Não adianta ficar olhando notícia toda hora, tentando entender a doença toda hora, o que está acontecendo toda hora. A gente sabe que o que a gente tem que fazer é ficar em casa, lavar as mãos e se cuidar. Cuidar da nossa vida. O restante de informação fica para o pessoal da saúde, fica para o pessoal
do governo, fica para os cientistas. Não se preocupe com isso, tá? São essas as minhas dicas. Sem dúvida, muito legal. Então, hashtag fique em casa mais do que nunca. Exato. Tudo que a gente sempre quis. Agora é a hora. Isso é verdade. Agora que a gente pode ficar em casa, a gente reclama. Você vê como o ser humano... Exato. Legal. Então, vamos ver se uma outra oportunidade, de repente mais cedo, uma nova conversa. Olha, prazer ter te conhecido. O papo foi realmente muito enriquecedor. Eu espero que todos tenham gostado. Sigam o perfil da Rafaela, assim estou. E, Rafaela, muito obrigado. Uma boa noite de descanso, boa semana. Espero que a Itália saia logo disso, que o Brasil saia logo, volte à nossa vida normal, porque sair da rotina é a pior coisa do mundo, né? A gente gosta mesmo da nossa vida normal. Muito legal. Então tá bom. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês aí também. Boa semana. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.